Pois não habéis recebido espírito de esclavitud para estar outra vez em temor, sino que habéis recebido o espírito de adopção, por el qual chamamos Abba Padre. Esta palavra Abba Padre em la Bíblia é uma maneira mais íntima de amar a Deus. É como traduzindo para o espanhol, tu chamar tu papá de papi ou papito. Uma maneira carinhosa de amar a Deus. Em inglês seria como daddy ou dad. E o versículo nos está dizendo que há um espírito que nos hace tão íntimos com Deus, que agora começamos a chamar a Deus de papi. Uma maneira carinhosa, uma maneira íntima. Hoje vamos falar desse Deus que nos ama tanto e que deseja que nós vivamos entre família esse amor com Ele. Um dos errores que sucede muitas vezes é que as pessoas creem que todos são filhos de Deus. Quem aqui já escutou a gente dizendo que todos são filhos de Deus? Vocês já escutaram isso? E aunque Deus quiera que todos sejam seus filhos, a verdade é que nem todos são filhos de Deus. E onde está escrito isto, André? Ponto número 1, todos somos criaturas, seres. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: E criou Deus al hombre a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra los criou. Isaías 42, 5 diz assim: Dice Deus el Senhor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo que hay en ella, y el espíritu a los que andam en ella. Vemos en la Biblia que Dios crió el cielo, Dios crió la tierra, Dios crió todos los seres viventes. Entonces nosotros somos criaturas. Pero tú puedes preguntar, André, ¿será que Dios no tiene ningún hijo? La respuesta es que sí. Punto 2. Dios tiene un único hijo. Juan 3:16, acompañen. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. De acuerdo con este versículo, ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Pueden decir sin miedo de errar. 1. 1 Juan 4:9. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por Él. Pero hay una buena noticia, iglesia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Es el punto número 3. Que aunque Dios tiene un único Hijo, Él nos quiere adoptar como hijos. Él nos quiere adoptar como hijos. ¿Me están acompañando? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? Punto 3. Él quiere nos adoptar como hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Imagina que Bill Gates, ¿ustedes conocen a Bill Gates? El dueño de Microsoft. O Jeff Bezos, los americanos aquí conocen, ¿no? Es el dueño de la compañía esa que se llama Amazon. Es el hombre más rico del mundo actualmente. Imagina si ele tocara en la puerta de Diego y dijera, Diego, yo quiero adoptarte. Mira Diego, la sonrisa que hace Diego ahí atrás. En el momento que una persona es adoptada por otra, essa pessoa empieza a ser parte de la familia. E essa pessoa também tem os mesmos direitos de um hijo biológico. A Bíblia diz que nós recebimos a potestad de sermos transformados em hijos de Deus. Deus quiso ter como el hombre essa adoção.
Esto es maravilloso. Nosotros nos ponemos contentos si un millonario nos adopta, pero déjame preguntar algo. ¿Usted sabe el tamaño de la herencia que tiene Cristo? Todo el universo. Entonces el hecho de nosotros sermos adoptados por Dios es algo que deveríamos estar súper contentos, parando en la silla y gritando, gloria a Dios. Y ese es el amor que Dios ha derramado por nosotros. Jesús pasa de ser el unigénito para ser el primogénito. Hablamos en principio que Jesús era el único Hijo de Dios, pero ahora Jesús deja de ser el único para ser el primero. Acompañe Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, ¿entre qué? Entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Este fue el propósito de Dios, iglesia. Y sigue siendo el propósito de Dios. Cuando Dios creó el hombre, desde el Edén ahí atrás, Dios ya tenía ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de tener una gran familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Repito así, una gran familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces Cristo deja abrir mano de ser el único, el unigénito, el exclusivo del Padre, para ser ahora el primogénito, el primero, y para que nosotros podamos seguir. Pongan atención, por favor, en lo que voy a decir. Desde que entró en pecado el mundo, esta semilla pecaminosa está dentro de nuestro corazón. Todos la tenemos. Y el pecado que está dentro de nuestro corazón nos engaña, nos hace creer desde pequeña edad que nosotros debemos caminar solos, que debemos actuar solos, que debemos ser independientes. Y ese es el error. Ese es el error. Sin darnos cuenta, empezamos a alejarnos de Dios. Sin darnos cuenta, empezamos a nos enredar con las cosas de la vida. Déjame decirte algo. Una de las peores cosas que puede pasar para la vida de un hijo de Dios, una de las peores cosas que puede pasar en la vida de un hijo de Dios, es que él se aleje de Dios y de la iglesia. A veces llegamos a la iglesia con muchas situaciones difíciles. La gran parte de nosotros, si conocemos a Dios cuando éramos adultos, llegamos a la iglesia porque estábamos pasando una situación difícil, casi todos. Así sucedió conmigo. Y buscamos a Dios porque teníamos tocado fundo, porque ya no sabíamos más lo que hacer. Sea un problema de salud, una situación financiera, un matrimonio que está a punto de divorciarse. Y cuando llegamos a la iglesia, somos recibidos con amor, con cariño. Los líderes, los pastores nos abrazan. El pueblo de Dios nos abraza. Una de las cosas que yo siempre pregunto en mi grupo de RE, yo pregunto a ellos, ¿qué fue lo que hizo quedarte aquí en esa iglesia? Porque ahí tenemos personas que ya vinieron de otras iglesias, tenemos personas que son recién convertidas, hay un poco de todo ahí, una bendición. Y yo pregunto, ¿qué fue lo que te hizo quedar acá? ¿Qué fue lo que te impactó? Ellos dicen siempre lo mismo, fue el amor. La manera con que ustedes me recibieron. Entonces ponga atención, cuando nosotros llegamos de esa manera, nos acercamos a la iglesia, lo que sucede, a la iglesia nos recibe y Dios empieza a obrar en nuestra vida. ¿Quién se identifica con esa historia? Pero hay algo que sucede después. Después que nosotros recebemos el amor de Dios, después que Dios obra en nuestra vida y hace algo supernatural, algunas veces, algunos hijos deciden volver al camino antiguo. Deciden volver a caminar solos. Ellos piensan, ahora ya estoy bien. Dios ya restauró mi matrimonio. Ya estoy con salud. Ya encontré un trabajo y ahora tengo dinero.
Ahora puedo volver a hacer las cosas de mi propia manera. E eu me quedo pensando, igreja, se quando estávamos mal, se quando as coisas estavam difíceis, a igreja me abraçou, me cuidou, ¿por que agora que recebi a bendição, quero afastar-me de Deus, quero alejar-me da igreja? A palavra de hoje nos está dizendo que Deus é nosso Padre. E para que nós vivamos isso, devemos estar na casa de Deus, juntos com a igreja, devemos caminhar juntos. Uma pessoa quando camina sola, se convierte em uma pessoa fácil para que o diabo atue em sua vida. Não podemos caminhar solos, jamás. Não podemos caminhar solos. Se de verdade você era hijo, e recebido esse espírito de adoção, em nome de Jesus, rompa com essas barreiras. A vezes são coisas que entram em nossa mente, e dizemos, eu não quero molestar o outro, não quero chamar o outro. O diabo põe essas coisas em nossa mente, para que nós não andamos em unidade. A vezes pensamos, eles não têm que saber de minha vida. Tu sabe aqui, igreja, os líderes e os pastores, eles não estão interessados na vida de nadie. Eles o que querem ajudar. Porque dia eles chegaram a Deus, nós chegamos a Deus desta mesma maneira, arrebentados. E Deus usou pessoas para atuar em nossas vidas. E por isso nós podemos viver a bendição de Deus. E o que nós hacemos é dar. Os pastores o que fazem é dar de lo que eles receberam. Porque eles entendem que é necessário que a igreja camine junta. É necessário que nós caminemos juntos. Imagina em uma casa, hijo pequeno. Às vezes os filhos quando estão jovens, eles creem que já sabem todo, verdade? Quando chegam na adolescência, creem que, eu não sei, passa água em sua cabecita, que creem que já sabem as coisas. Imagina se esse hijo agora é encargado de manter a casa. É encargado de manter sua vida. ¿Qué vai passar? Não vai passar nada, ele não pode. A vezes muitos hijos saem da casa e depois têm que volver e pedir perdão a seu papá. Papá, rompi a cabeça aí afuera porque tu me decías, pero eu não creía e fui para afuera. E aí afuera as coisas não são fáceis. Aí afuera hay que pagar biles, senão não tenho onde vivir. Hay que comprar comida, senão não tenho onde comer. E com nós funciona de la mesma maneira. Nós necessitamos uno de los outros. Aprenda a compartilhar suas bendições, aprenda a compartilhar suas lutas, aprenda a rendir contas uno a los outros. ¿Ustedes entendem a palavra rendir cuentas? É uma bendição. Rendir cuentas é uma bendição. Deus ha puesto a cada um de nós para que nós caminemos juntos, para que uno ajude o outro. E assim possamos todos crescer. Aprendam a receber exortação, igreja. A exortação é para que nós podamos crescer. Eu vejo algo tão lindo na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem a capacidade de receber exortação. Aqui está Benjamim. Benjamim é uma pessoa que a vezes eu hablo rogando com ele e ele diz, André, eu recebo, André. O muchacho tem coração de dizer, eu necessito caminhar junto. Se estou fazendo algo mal, quero cambiar. E isso é lindo. Deus trabalha muito em vida de pessoas assim. Quando nós creemos que sabemos as coisas porque já estamos muito tempo na igreja, ou porque temos algum título de líder, de século, de coisa que temos acá. Isso é malo. Que Deus possa tocar em nosso coração nessa noite para que tenhamos essa disposição de ser exortados. Igreja, é com muito amor que trago este mensagem. Não pense que porque Deus nos ha dado libertad que nós podemos fazer qualquer coisa. Não é porque nós temos liberdade que podemos mirar uma televisão e mirar o que queremos, o tipo de película que queremos. Não é porque temos liberdade que podemos entrar na computadora e estar mirando qualquer coisa. Não é porque temos liberdade que podemos falar
lo que queremos. La Biblia dice que salga de su boca cosas que edifican. Não é porque temos libertad que devemos caminhar solos. La verdadeira libertad es vivir bajo el gobierno de Dios, junto con la familia de Dios que se llama iglesia. Yo creo que ustedes tienen eso en su boletín, ¿no? Vamos a leer juntos. La verdadeira libertad es vivir bajo el gobierno de Dios, juntos con la familia de Dios que se llama la iglesia. Amén. Ser libres en Dios es vivir con la familia de Dios. É viver juntos com a família de Deus. Isso é a verdadeira liberdade. Amém? Vivir em unidade, prestar contas, ter uma vida vitoriosa, é ter uma vida vitoriosa. A Bíblia diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ela não disse: a porta do inferno vai prevalecer quando tu estás solo. É a igreja. É a igreja. Amém? Déjame primeiro falar sobre alguns sintomas de pessoas que são escravas. E depois, para terminar, vamos aprender como viver como hijos. Amém? Ponto número 1. El esclavo é movido por medo. El esclavo é movido por medo. Como sei que tenho medo? Como sei que tenho medo? Uma pessoa que tem medo é uma pessoa que só atua quando tem medo. Por exemplo, a pessoa vai ao médico e o médico diz: não pode comer açúcar, não pode seguir comendo grasita. Quando vai comer a picanha, saca a grasita da picanha. Não coma essa parte, que eu sei que é rico, mas não coma isso. E a pessoa então empieza a actuar. É aquela pessoa que quando tem dolor de diente, vai a dentista. Pero antes não vai. Déjame fazer uma pergunta. ¿Qué movió esta pessoa a ir a dentista? Su dolor. Su dolor. El miedo é dolor en alma. La persona se mueve por el dolor. É como aquela pessoa que nunca vai à igreja, ou vai de vez em quando, ou de vez em quando vai aos grupos. E aí, quando passa uma situação difícil na casa, ¿qué hace? Sale mandado para a igreja. É movida por el medo. E a vezes o pastor tem que acabar o serviço aqui e sair correndo na casa de uno para apagar a candela. A pessoa foi movida por medo, porque sabia que a situação se saiu de seu controle. Este é o primeiro síntoma. Mira Romanos 8:15 lo que diz: pois não habéis recebido o espírito de esclavitud para estar outra vez em temor. Nosotros, los hijos de Dios, no hemos recibido espírito de esclavitud para estar em temor. El esclavo é motivado a produzir, é motivado a actuar por medo. Só atua quando tem medo. A Bíblia diz que o medo arma trampas. Repitam assim: o medo arma trampas. Pero a outra parte do versículo diz que o verdadeiro amor echa fuera todo medo. Amém? Ponto número 2. Não consigue livrar-se de pecados cíclicos. El esclavo não consegue livrar-se de pecados cíclicos. Que são pecados cíclicos? São pecados que se repetem regularmente. Eu peco, cometo um erro, pido perdão, passa um tempecito e vuelvo a ser lo mesmo. Pido perdão, passa um tempecito e vuelvo a ser o mesmo. El esclavo não consegue livrar-se dessas coisas. A Bíblia diz que nós pecamos por acidente. E não vivimos uma vida de pecado. É diferente. O Hijo de Deus sim peca, sim se equivoca, pero não vive cometendo os mesmos errores. Vivir em la prática de pecado é uma atitude de esclavo.
Juan 8:34. Jesús le respondió. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús. Mira lo que él dice. De cierto os digo, que todo aquele que hace pecado, em outras versões dice que vive em la prática del pecado, todo esse tipo de persona é o quê? Esclavo del pecado. 2 Pedro 2:22, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. É a história essa de uma pessoa que agarrou uma porquita linda, lechocito lindo, levou para sua casa, lo banhou, lo puso lacito assim, lindo assim, bonito, e lo puso el lechoncito en el piso. La primera vez que el lechoncito ese vio la puerta abierta, ¿sabe lo que hizo? Salió corriendo para el barro y se revolcó otra vez. Essa é a vida de uma pessoa que não pode livrar-se. É como aquela pessoa que tinha 100 cadenas e quitou 99 cadenas. Se queda uma, ¿verdad? Pero essa uma hace com que essa pessoa siga acadenada. Ponto número 3. El esclavo não permanece na presença de Deus. El esclavo não permanece na presença de Deus. Hijo, quando entra na casa, ele não tem que pedir para agarrar vaso de água. El hijo não diz, mamã, papá, será que posso agarrar vaso de água? Los hijos chegam e agarram o vaso de água. E cuidado, se tu tens iogurte guardado em uma esquinita para tomar por la noche, se el hijo lo encuentra, lo toma também. Mira, los hijos estão todos rindo. Estão confessando aqui, não? El hijo entra na casa, toma água, não pide, porque é hijo, porque está em família. Eu não sei o que passa com os jovens, mas agora minhas hijas já estão chegando a esta idade de teenager, e é incrível o que comem, não? Nós salimos para comer em um restaurante, quando chegamos em la casa, papá, tenho hambre. Como assim? Como pode ter hambre tão rápido? Assim são os jovens. A vezes eu passo em um restaurante chino que há cerca da casa e compro umas cositas assim que se chama dumpling. E isso a Isabela le gusta muito, não? Isso quando vamos a comer tenho que tomar muito cuidado. Porque eu pongo na mesa e empiezo a orar. Depois que oro, vou a servir el jugo ou vou a fazer outra coisa. Quando vou a mirar, isso se desaparece em 2, 3 segundos. E por que hace isso? Porque é hijo. E os padres se põem ok. A vezes estou na casa de meu suegro, não? Mime, Pipo, que não são suegros, são padres. E eles preparam frijole, preparam la yuca. Isso é rico, hein? E aí sentamos para comer na mesa, oramos. E depois eu quedo mirando a eles sempre. Sabe o que fazem? Eles se param e se quedam mirando a los hijos que sirvam os pratos. E aí vem o cachito com um prato que parece uma montanha, assim. E eles não se põem bravos, eles se quedam felizes. Eu los miro, se quedam contentos que os hijos estão comendo. Esta é a família. Assim são os hijos. Pero os esclavos não atuam assim. Os esclavos, aunque algumas vezes estão nas casas, eles se quedam em uma esquinita. Se têm que tomar água, eles têm que pedir para tomar vaso de água. Vocês podem ver a diferença. En este mundo há 2 tipos de pessoas: os esclavos e os que são livres em Deus. E o último síntoma que vamos falar. Ponto 4. Hablam de liberdade.
pero no la viven. Hablan de libertad, pero no la viven. Hoy día vivimos tiempos donde se escucha mucho hablar de libertad por todos los lados, los políticos, las escuelas, por todos los lados. Mas parece que nadie sabe lo que es verdad, la verdadera libertad. Nadie conoce lo que es la verdadera libertad. Para algunos libertad es poder fumar marihuana. Para otros libertad es no tener el derecho de decir si una persona es hombre o mujer. La verdad es que en nombre de la libertad nuestra sociedad nos acaba llevando como si estuviéramos con un jaleco de fuerza, un chaleco. ¿Saben lo que es eso? Una camisa de fuerza para las personas locas que no pueden moverse, que no pueden tomar decisión. Así hacen con nosotros nuestra sociedad. E não sabemos se uma coisa é certa ou mala, não sabemos se podemos dizer que sim ou não, não sabemos se podemos reír ou chorar. Assim vivem. Mira o que diz 2 Pedro 2:19. Les prometem libertad e são eles mesmos esclavos de corrupção. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. El problema es que confunden libertad con libertinaje. El esclavo confunde la libertad que tiene con libertinaje. La Biblia dice que todo nos es listo. ¿Y listo? Todo no es listo. Todo no es legal. Ahí, gracias. No es legal, gracias. Permitido, muy bien. Muy bien que ustedes hablan español bien, muy bien. Todo nos es permitido, mas nem todo nos conviene. ¿No es así? Todo nos es permitido, pero nem todo nos conviene. A veces nuestros hijos nos acercan a nosotros y dicen, papá, ¿por qué no podemos hacer tal cosa? E aí temos que explicar. Todo é permitido, pero nem todo conviene. Porque o que eles dizem normalmente é assim, minha amiguita em la escuela hace. Minha amiguita em la escuela hace. E aí temos que ensinar a eles. Todo é permitido, pero nem todo nos conviene. ¿Me hago entender? Vamos a entrar agora no ponto que mais nos interessa, que é como viver o espírito de adoção. Gálatas 4:7. Assim que já não eres esclavo, sino hijo. Mira a pessoa que está a seu lado e diz a ela, tu não eres esclavo, sino hijo. Amém. Ponto número 1. El hijo no vive segundo la carne. El hijo no vive segundo la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Es vivir una vida aislada. El hijo no vive así. El hijo quiere estar en la casa, porque en la casa hay alegría. La casa hay la familia. Ele não anda solo. Ele sabe que em la casa ele pode comer, pode beber, tem liberdade, sente o amor de los padres, sente o amor de los hermanos. Pero aunque el hijo tiene libertad, ele sabe que na casa há regras. Ele sabe que na casa há regras. Romanos 8:12 diz assim: assim que, hermanos, somos deudores, não a la carne para viver conforme a la carne. Porque se vivis conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Levíticos 26:13. Yo los libré de la esclavitud y los hice andar con la cabeza erguida. Quando eu estou em casa de meu papá, eu aprendo a não ser rebelde.
yo empiezo a madurar, yo empiezo a crecer, empiezo a ser obediente. Já não vivo cometendo os mesmos errores. E depois tenho que estar nas esquinitas aí escondendo as coisas. Quem já viu um ninho pequeno que hizo algo indevido e uno pergunta, ¿existe isso? A vezes os niños agarram uma coisa que não pode agarrar, lo põe aqui atrás. E o papá pergunta, ¿existe isso? E ele com a manito aqui atrás, diz, não. Com a carita assim. Ele crê que o papá não sabe, e diz, não, não hice. A vezes come um chocolate e tem a boca toda sucia assim de chocolate. ¿Comiste chocolate que te dije para não comer? No. É lo mais cômico. Pero el hijo no tiene que hacer eso. El hijo aprende con el tiempo que en la casa hay orden, que en la casa hay reglas. Y él tiene alegría en obedecer la regla, porque sabe que ahí tiene amor. Punto número 2, acompañe. Los hijos son guiados por el Espíritu. Los hijos son guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de... El Hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu. Tiene que caminar por el Espíritu. Pero André, ¿cómo puedo yo caminar por el Espíritu? La Biblia habla así, para que tú camines en el Espíritu, tienes que hablar en salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo leo la Biblia todos los días. Yo escucho alabanza todos los días. Y de mi boca sale lo que está escrito en la palabra todos los días. Si nosotros hacemos eso, vamos a empezar a andar en espíritu. La Biblia también dice, para aquellos que andan en espíritu, no van a satisfacer el deseo de la carne. Cuando yo ando en espíritu, cuando yo soy un hijo, mis frutos son aquellos que están en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor. Yo amo a las personas. No importa cómo las pessoas sean, yo las amo. Yo tengo alegría. Yo me alegro con lo que tengo. Me alegro con lo que mi hermano tiene. Paz, paciencia. Eu sou uma pessoa que quero promover a paz. Não estou peleando com qualquer, não estou em griteria. Tenho paciência. Quando alguém se equivoca, quando alguém comete um erro. Amabilidade, sou amável. Bondade, sou bondadoso. Humildade, sou humilde. E o último é domínio próprio. A Bíblia diz que para estas coisas não há lei. São essas coisas que o Hijo vive. Esta é a maneira que o Hijo vive. Amém? Ponto 3. Escrevam ousadia em lugar de medo. Eu disse que o escravo tem medo, ¿se recuerdam? O Hijo tem ousadia. Romanos 8:15. Pois não habéis recebido espírito de esclavitud para estar outra vez em temor, sino que habéis recibido espírito de adoção, por el cual clamamos Abba Padre. El Hijo sabe enfrentar luchas e não las teme. Mira que versículo mais lindo de Romanos capítulo 8. Verso 31 em adelante, diz assim: Que pues diremos a esto? Se Deus é por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repito assim: se Deus é por mim, ¿quién contra mim? Se Deus é por mi casa, ¿quién contra mi casa? Verso 32. El que não escatimou nem a su próprio Hijo, sino que lo entregou por todos nosotros, como não nos dará também com ele todas as coisas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
e que também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, persecução, hambre, desnudez, peligro ou espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadeiro. Agora vocês que me escutam, vamos a ler o verso 37, todos juntos. Antes, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Sigam. Por lo qual estou seguro de que nem a muerte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem lo presente, nem porvenir, nem lo alto, nem lo profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Levanta as manos e diga assim: eu sou hijo. Eu sou hijo. Ponto número 4. El heredero de Deus. El heredero de Deus. Romanos 8:17. E se hijos também herederos, herederos de Deus, e co-herederos com Cristo, se nem verdade padecemos com Ele, a fim de que também sejamos glorificados com Ele. Gálatas 4:7. Assim que já não eres escravo, sino hijo. E se hijo, também herdeiros de Deus, por meio de Cristo. Igreja, nossa herança em Cristo é maior que qualquer outra coisa. Nossa herança em Cristo é maior que qualquer outra coisa. E a vezes pensamos que vamos a poder desfrutar da herança de Cristo solo quando estiver com Ele nos cielos. Não é assim. Deus quer que tu empieces a desfrutar de sua herança agora, en este momento. Por isso que está a igreja. Por isso que devemos caminhar em família. ¿Sabe o que vai suceder en los cielos? Todos os hijos de Deus vão estar allá. E aí vamos a poder desfrutar da presença de Deus. De la mesma maneira que sucede aqui na igreja, o que aqui é um número mais pequeno, pero devemos disfrutar da herencia que temos em Deus, em Cristo Jesus, desde agora. Devemos viver isso, amém? E o hijo que é herdeiro, também vive com propósito. Ponto número 5, vive uma vida com propósito. Romanos 8:28, sabemos que para los que amam a Deus, todas as coisas, repitam assim, todas as coisas. Eu não sei se em espanhol a palavra todas é todas, pero em mi idioma português sim, todas as coisas. Esse versículo sempre vem em minha mente. Toda vez que vou passar por uma luta, eu escuto algo, uma situação negativa, isso vem sempre em meu coração. Quando um parente tem uma situação de enfermidade que uno não pode fazer nada. Porque há coisas que nós podemos fazer, não? A vezes temos um parente que vive em outro país, está passando uma situação financeira, nós podemos ajudar com um dinerito. Mas a vezes é uma situação de enfermidade. Uma dessas que diz assim, câncer. E que vamos fazer? Devemos crer em Deus. Recordar esse versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Porque Deus tem um propósito. Há tantas coisas em nossa vida que em momento que estamos passando essa luta, essa dificuldade, pensamos que é muito malo isso. Pensamos que isso é muito malo, muito malo, muito malo. ¿Por que não sucede isso? ¿Por que está sucedendo isso? A vezes nos quedamos perguntando a Deus. Pero depois, quando passa o tempo e miramos para trás, vemos a mão de Deus, vemos que isso se cambiou para algo bueno, porque Deus puso sua mão e transformou. ¿Me hago entender, igreja? A vida de um hijo é uma vida com propósito. Nós não podemos viver assim de qualquer maneira. Há um propósito. Há um propósito. Ponto número 6. El hijo pertenece
a la familia de Dios. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, também los predestinou a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efésios 2:19. Por lo tanto, já não são estrangeiros, nem forasteiros, senão concidadãos de los santos e miembros de la familia de Deus. Tu sabe que existe uma mansão que Deus está preparando para nós? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Miren Juan 14. Vamos a ponernos de pé já para concluir. En la casa de mi Padre há muitas moradas. Se não for assim, os los hubiera dicho, porque vou a preparar um lugar para vosotros. ¿Sabe quem está dizendo isso? Jesús. Jesús. Ele disse: igreja, aprendam a viver em família. Aprendam a viver como hijos. Porque eu vou a preparar uma casa já bem grande para que todos vocês possam estar, para que todos nós podemos estar. O propósito eterno de Deus é recibirnos como hijos. Deus quer que todos nós sejamos hijos. E esta é a razão por la qual Jesus todavía não ha regresado, porque Ele quer que mais pessoas se conviertam. Ele quer que mais pessoas que são criaturas possam também receber o que nós recebemos e transformarmos em hijos. E para que podamos viver eternamente uma grande família de muitos hijos semelhantes a nosso irmão maior Jesus. Eu quisiera nesse momento fazer uma oração. Já estamos quase terminando o ano de 2019. E eu quero que você pense. Eu vou dar um tempecito, vamos a poner uma alabanza. E quero que você pense. Como te ha ido este ano de 2019? Você que era hijo, como has vivido? Será que has vivido na casa de padre, como um hijo que tem liberdade? Será que has disfrutado de la herencia que há em Cristo? Pensa em seu local, mientras esta canção toca. Será que em 2019 ha podido disfrutar e ha podido invertir de seu tempo junto a la familia de Deus? Tuvimos aqui tantos reés, grupo de edificação, tantas reuniões de homens, de damas, eventos, discipulado. Pense onde não estás. Refleje. Eu sei que existe mais de Deus para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não lo entendo. Maior que el amor de un padre, más fuerte que el amor de un hombre, más profundo que un amigo. Es tu amor, mayor que el amor de un padre, más fuerte que el amor de un hombre, más profundo que un amigo. Es tu amor. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Yo no lo entiendo. Que conquistó mi corazón, que quebró mis razones, que me vació de mí. Fue tu amor que conquistó
¿Será que en este año de 2019 tú has sido bendecido por la iglesia de Dios? ¿Será que este año 2019 tú has podido bendecer a la iglesia de Dios? ¿Será que tú has caminado con esta familia que tanto te ama? ¿Has vivido una vida de oración juntos? Peleando las batallas juntos. ¿Será que en 2019 ha rendido cuenta uno a los otros? ¿Será que en 2019 hemos vivido bajo cobertura espiritual? Esa cobertura espiritual que se llama iglesia. ¿Será que hemos podido impartir, conceder los dones, conceder la gracia, conceder las bendiciones que Dios nos ha dado con otras personas? Bendiciones espirituales, bendiciones materiales, físicas con los demás. ¿O será que tú necesitas volver a primeiro amor? ¿Será que necesitas volver donde todo empezó? Donde había aquela pasión, donde quería estar en todas las reuniones, donde estaba en contacto con los hermanos. Baje su cabeza. Yo no sé lo que ha pasado en su vida, iglesia. Solo tú y Dios. Yo no sé lo que tú has orado ahí en tu sitio. Pero quiero decir esta noche que como un hijo de Dios, usted tiene derecho de vivir en la casa del Padre y de disfrutar de todo lo que Él tiene para ti. De todo. Si por alguna razón no has disfrutado, Dios me manda aquí decir esta noche que Él quiere que tú disfrute de esto. Si por alguna razón se ha alejado, Él está diciendo: regrese, regrese, que estoy con los brazos abiertos para ti. Y si tú eres aquel hijo que ha disfrutado de la presencia de Dios, que ha caminado, Dios está diciendo así: hay más, siempre hay más. Repita esa oración conmigo, iglesia. Padre, gracias te damos por en Cristo sermos transformados en su Hijo y poder vivir todas las bendiciones que hay en su casa. Perdona mis fallas, las veces que quise caminar solo, las veces que me alejé de la iglesia. Perdóname. A partir de hoy, yo hago un pacto contigo. É pacto que vou volver a sua casa, e vou caminhar em família. Vou abrir meu coração, vou receber as bendições, e não me vou quedar aí, vou bendecir a outros. Vou multiplicar o amor que he recebido. Eu hago este pacto esta noite. Em nome de Jesus. Amém.